Deus, nós te louvamos por esse momento de adoração, de glorificação ao teu nome. Amém. Nós cremos que o teu Espírito está neste lugar. Amém. Cremos que ele está tocando vidas, tocou vidas, Pai, durante o louvor desta noite. Ele liberou milagres no meio do teu povo. Cremos que vidas foram abençoadas, tocadas, curadas pelo teu poder nesta noite, Deus. Pai, que o nosso louvor, que a nossa adoração possa ter chegado aos céus e que o Senhor dispense graças sobre nós nesta noite, Pai. Assim nós oramos, nós te louvamos, nós te agradecemos pelos milagres já acontecidos aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar, só um teclado nesse momento. Nós damos oportunidade para a entrega dos dízimos agora. Todos os irmãos que vieram preparados para entregar os dízimos, ofertas, têm oportunidade nesse momento. Agora, Deus, eu quero colocar diante da tua presença estes nossos irmãos que estão vindo ao teu altar, trazendo, Pai, parte da renda que o Senhor concedeu a eles, dízimo, a oferta. Deus, e nós queremos abençoar cada um dos teus filhos, abençoando essas famílias. Cremos, Pai, como diz a tua palavra, que os celeiros nossos serão cheios por obedecermos ao Senhor nesse princípio da tua palavra. E os teus filhos obedeceram, e essas promessas, Pai, estão sendo derramadas sobre cada um deles nesta noite. Que a tua igreja seja uma igreja abençoada, que a tua igreja seja uma igreja próspera e que o teu povo seja um povo próspero. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você, nessa noite, abra a sua Bíblia. Nós estaremos lendo apenas um versículo da palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 12, o versículo 13. É um princípio muito importante que é transmitido a Daniel neste texto da palavra de Deus, numa época em que não se falava desse assunto. O povo de Deus daquele tempo nem tinha conhecimento sobre isso, mas o anjo trouxe, além de tantas revelações, trouxe uma revelação a Daniel nesse particular, nesse quesito, e nós iremos tratar deste assunto nesta noite. Se fosse dar um tema para a palavra desta noite, eu daria o seguinte tema: descanso e herança para o justo. Então, Daniel 12, versículo 13, diz o seguinte: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Que Deus abençoe essa palavra nos nossos corações. Irmãos, é muito comum nós vivenciarmos a expectativa de uma longa espera. Quantas vezes nós esperamos ansiosamente pelo resultado de um exame ou de um diagnóstico? Esperamos pela resposta de Deus em alguma situação, em algum problema que nós estamos enfrentando em nossas vidas. Esperamos por uma ação na justiça em que o resultado venha em nosso favor. E tantas outras coisas que muitas vezes gastam o nosso tempo e nós vivemos naquela expectativa de que aquilo pode chegar a qualquer momento, e às vezes passam os anos, passam os dias e nada acontece. O texto que nós acabamos de ler nesta noite faz alusão a um dos profetas do Antigo Testamento, o profeta Daniel, que foi cativo na Babilônia por mais de 70 anos. Ele foi levado para a Babilônia quando ainda era adolescente. Alguns acreditam que ele tivesse por volta de 15, 16 anos, no máximo 18 anos, quando a Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém e os cativos foram levados para serem, alguns escravizados, outros para servirem no palácio. E Daniel viveu a angústia dessa longa espera pelo confinamento que ele teve na Babilônia. E a promessa que Deus falava através dos profetas de uma volta para a terra, de uma libertação e volta para a terra, mas 70 anos passaram nessa expectativa. Durante o cativeiro babilônico,
Daniel recebeu grandes visões e revelações sobre o futuro. Em suas visões, por exemplo, ele viu impérios que levantaram e caíram. Ele viu tempos de angústias que haveriam de chegar. Ele viu até mortos que ressuscitariam no futuro, que foi exatamente o texto que ele proferiu nesta noite. E mesmo sendo deslumbrado pelas grandezas dessas revelações, Deus não forneceu a Daniel um mapa cronológico com datas precisas e com detalhes sobre tudo o que haveria de acontecer. Então as visões vinham, mas ele não sabia o tempo que elas aconteceriam ou que aqueles fatos se desenrolariam, e ele foi ficando nessa expectativa. Mas Deus, diante de todas as visões e revelações que ele teve, Deus lhe deu algo precioso, algo pessoal, algo somente a ele. Deus deu a ele uma promessa de descanso eterno. O anjo das revelações trouxe essa mensagem direta ao coração do profeta. E é sobre essa mensagem que nós queremos refletir nesta noite, pelo menos sobre 3 verdades ou 3 pontos principais que eu gostaria de colocar para você. Primeiro ponto, a mensagem que o anjo trouxe: ser perseverante. O anjo disse: segue o teu caminho até o fim. Daniel já era idoso, como nós já mencionamos. Provavelmente ele estava vivendo aqui a casa de 80 anos ou mais. Durante o seu cativeiro, ele serviu 4 reis. Se você ler ali a história ou ler o livro de Daniel, você vai perceber que ele passou por 4 reinados. Enfrentou covas de leões, viveu ameaças de morte pelos seus inimigos, situações constrangedoras, mas ao final da sua vida, Deus lhe deu essa mensagem encorajante. 80 anos, Deus chega e fala através do anjo: continue. Continuar para onde com 80 anos? O anjo disse: segue o teu caminho. Em outras palavras, Deus disse a ele: ainda não é tempo de parar. Quantas pessoas se cansam, né? No decorrer da vida, às vezes querem até morrer, pedem a morte. Mas aqui o anjo está dizendo: não é tempo de parar. O caminho de Daniel, gente, nunca foi fácil. Mas a presença de Deus sempre foi com ele. Essa expressão até o fim mostrou-lhe que há um destino certo e que ele não caminhava sem direção aqui na terra. Ele não iria ficar vivendo a esmo, sem qualquer propósito, sem qualquer direção, mas a sua caminhada era uma caminhada certa, uma caminhada segura que chegaria a algum lugar. E a sua perseverança, mesmo sendo silenciosa, porque Daniel, pelo que tudo indica, não era de muito falar, mas isso o levou a ser fiel a Deus. Ele não conseguiu ver a restauração de Jerusalém. Acreditam os estudiosos que ele teria morrido na Babilônia, que ele não voltou com aquela leva primeira que voltou para Jerusalém, mas que ele tenha morrido de velhice na Babilônia. Mas ele, embora não tenha presenciado o retorno do povo para Jerusalém, cumprindo as promessas proféticas, ele orou para que isso acontecesse e ele esperou ansiosamente para que isso acontecesse. Irmãos, muitos de nós queremos chegar ao final da estrada da vida, citando aqui milionário Zé Rico milionário, né? Sem sermos perseverantes e sem darmos os passos necessários. Há exemplos na palavra de Deus de pessoas que, já velhas, Deus veio ao encontro delas, falou com elas. Um desses exemplos é o exemplo de Abraão. A palavra de Deus diz ali em Gênesis 17:1, o seguinte: quando Abraão estava com 99 anos de idade, olha que coisa impressionante, 99 anos de idade, virando um centenário, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Deus não precisava falar mais isso para Abraão. Ele já tinha andado na presença de Deus, a ponto de Deus o chamá-lo de meu amigo. Mas mesmo
Vivendo os últimos anos, Deus fala: Abraão, anda na minha presença. Devido à sua intimidade com Deus, Abraão pôde viver os seus últimos dias com aquela expectativa do Senhor, aqueles momentos finais da sua vida, tendo esse relacionamento profundo com o Senhor, a ponto de ser reconhecido, conforme o livro de Isaías 41 fala: a quem elegi descendência de Abraão, o profeta ali falando da descendência de Israel, a quem escolhi descendência de Abraão, meu amigo. Ou seja, não é porque ele se sentiu amigo de Deus, não, mas é porque Deus fez dele o seu amigo. Um outro exemplo impressionante que nós temos é o exemplo de Paulo. Paulo estava preso, condenado à morte, ele sabia que o seu dia estava chegando. E momentos antes da sua morte, ele disse o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aí ele continua dizendo: mas agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. A convicção de Abraão, a convicção de Paulo, fazia com que eles tivessem certeza de que receberiam as promessas de Deus. E certamente isso se cumpriu na vida deles. Segundo ponto da nossa palavra dessa noite: saber que a morte é um privilégio para o justo. Isso é uma mensagem que deveria ser pregada lá no velório, mas eu vou pregar aqui porque nós vamos morrer um dia. Você vai morrer. Você acha que está jovenzinho aí, que nunca vai morrer? Vai chegar lá. Eu já passei daquela fase de que Deus diz que é câncer e enfado, né? Mas ainda estou aqui. E não sei quando vou. Mas saber que a morte é um privilégio para o justo. A morte causa um certo terror em algumas pessoas. A expectativa da morte pode trazer esse terror. Deus não prometeu a Daniel imortalidade na terra, mas uma vida eterna nos céus. É isso que vale a pena. Na cultura judaica, descansar com os pais ou com os antepassados significava morrer em paz, mesmo em meio a um mundo conturbado. Deus disse o seguinte para Moisés certa vez: você vai descansar com os seus antepassados. Momentos antes da sua partida, Deus fala isso para Daniel, ali em Deuteronômio 31, 16, quando Moisés estava antevendo já a sua morte. Descanso significa o quê? Foi o que Deus prometeu para Daniel. Significa alívio das cargas humanas. Daniel havia carregado o fardo do seu povo exilado, escravizado. Eu penso tanto que Daniel sofreu por ver a sua gente sendo tratada daquela maneira, convivendo com aquelas visões aterradoras. Porém, Deus lhe garantiu: para onde eu vou te levar, você não precisará mais lutar. Aí eu me lembro daquele texto do livro de Apocalipse, que são felizes aqueles que morrem no Senhor, diz o Espírito, porque eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Ou seja, descanso. Mas também essa expressão fala de segurança, que transpõe os males desta vida. Nada do que vivemos neste mundo, tribulação, dor, sofrimento, enfermidades, poderão afetar a paz de quem vai para a presença de Deus, ou quem vive na presença de Deus, e até mesmo quando parte para estar para sempre na presença de Deus. Ali no livro de Apocalipse tem esse texto: lá não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, a ordem antiga já passou. Apocalipse 21, 4. E nessa expressão também tem a garantia de uma vida eterna. Ou seja, Deus está dizendo para Daniel: após a sua morte, você vai viver na minha presença, onde você vai aguardar a ressurreição para viver eternamente num corpo glorificado. Falar isso para um profeta naquela época, gente, era uma revelação tremenda, muito grande. Por quê? Porque os judeus não criam dessa forma.
Os judeus acreditavam que as pessoas que morressem iam para o Sheol, que era o mundo dos mortos, e ali ficavam. Mas Deus transmite essa revelação tremenda para Daniel. E eu quero aqui pensar um pouquinho naquilo que João, lá no livro de Apocalipse, disse, né? Que o corpo que receberemos quando formos ressuscitados será semelhante ao corpo de Cristo. Ele disse isso numa das suas cartas. E eu quero dizer que a vida eterna descrita pela palavra de Deus não significa apenas uma duração infinita de tempo, mas uma qualidade de vida que provém de um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós aguardamos a vida eterna após a morte, mas essa vida ela precisa começar aqui. Ou seja, é nesse mundo que nós começamos a desfrutar de uma vida com Deus, que vai ser uma vida eterna, mesmo depois da nossa morte. E o último ponto, a última verdade é crer na ressurreição, esperança dos fiéis. Veja o que Deus disse a Daniel: ao fim dos dias te levantarás. Como disse, uma revelação tremenda para aquele tempo. Esse versículo é um dos mais claros do Antigo Testamento sobre o tema ressurreição individual. Não temos outro texto semelhante. Após a sua morte, Daniel não iria, como já falamos, para o mundo das sombras ou para o Sheol, o mundo dos mortos, como criam os judeus. É interessante, há um texto em Eclesiastes que pode esclarecer um pouco mais isso, que fala: tudo que vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Esse era o entendimento que eles tinham naquele tempo. Mas, na verdade, nós sabemos hoje que não é assim. O corpo vai para o pó, mas o espírito sobe para Deus. E esse espírito vai estar com Deus, ativo, inteligente, pensando, falando. Vocês se lembram da experiência do rico e Lázaro ali? Lázaro nos céus, rico no inferno. Aquele diálogo que Deus tem com o rico, mostrando que a alma ela não está passiva, ela não está dormindo, como alguns acreditam. Até tem uma teologia que diz que após a morte, a alma e o corpo morrem ou dormem e ficam aguardando a ressurreição. Isso não é verdade diante do entendimento que nós temos na parábola do rico e Lázaro. Mas para o judeu isso era algo impressionante. Foi uma revelação muito profunda para Daniel, que rompeu com o seu tempo, com a sua cultura, com a sua maneira de pensar. A promessa de Deus é que num tempo posterior à sua morte, ele seria levantado. Te levantarás. Você vai descansar, mas você vai levantar. Ou seja, você vai ressuscitar. O anjo mostra a Daniel que a sua caminhada de lutas, de sofrimento, de revelações difíceis na terra, estava chegando ao final, mas ele descansaria das suas fadigas. Colocarei aqui algumas implicações. Primeira delas, o verbo levantar-se implica, na língua hebraica, não somente no recebimento de um corpo glorificado, mas na posse de uma herança eterna e definitiva. Mateus 25, 34, a gente poderia usar aqui para esclarecer esse princípio lá no Antigo Testamento. Jesus disse o seguinte: venham benditos de meu Pai, recebam por herança o reino que lhes foi preparado desde a criação, desde a fundação do mundo. Então esse verbo levantar tem muito a ver com o tempo futuro. A palavra ressurreição é outra implicação que a gente poderia ver aqui. Embora ela seja aplicada nesse texto tanto ao ímpio quanto ao justo, mas ela implica principalmente na vida eterna para o justo. Veja o que Deus diz no capítulo 12, versículo 2, é um pouco antes do texto que lemos. Diz assim o texto: multidões que dormem ao pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui
Deus esclarece um pouco mais do que ele disse a Daniel, que ele descansaria e por fim ele iria se levantar, falando aqui de uma ressurreição, não somente do ímpio para receber castigo, para receber aquilo que ele mereceu por ser desobediente a Deus aqui na terra, mas principalmente para falar do justo que vai receber a herança de Deus. Essa promessa de Deus, ela traz para a vida de Daniel e também para mim, para você, um novo significado que nós precisamos pensar aqui. Em Daniel 12:3 fala assim: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem a muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Ou seja, aqui também fala dessa eternidade. E seguindo esse princípio de gozo pós-morte, né, de Daniel 12:3, Paulo afirmou: para mim o viver é lucro, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a morte para Paulo não era algo assustador, mas era um ganho que ele teria, era um privilégio. Nas suas próprias palavras ele afirma isso. Quando estabelecemos aqui uma conexão com o Novo Testamento, nós iremos encontrar Jesus dizendo o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu posso afirmar para você que Daniel creu nisso, mesmo antes do Messias vir. Ele creu em algo que lhe foi revelado pelo anjo e cuja teologia, cujo princípio doutrinário, ele vem ser esclarecido muito mais além, ou seja, cerca de mais de 400, 500 anos depois, no Novo Testamento, quando esse tema é amplamente discutido, tanto por Jesus, quanto por Paulo e pelos demais apóstolos. Eu quero concluir a palavra dessa noite dizendo o seguinte: essa promessa de Deus a Daniel, ela tem a ver com a nossa vida cristã. A expressão siga o seu caminho implica em não parar, não se desviar, ser constante, viver como se nós estivéssemos vivendo o último dia de vida, mas vivermos na expectativa de que vamos continuar. Não podemos ser como aqueles irmãos descritos no hino 164 do cantor cristão, cuja poesia diz o seguinte: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, outros seguem, mas também frios e sem amor estão. E o autor continua: vem, ó vem Jesus Senhor, nossas almas despertar, com teu puro e santo amor, vem, ó vem nos inflamar, ó vem, nossas almas inflamar. Ou seja, nossa fidelidade diária importa muito no nosso relacionamento com Deus. Crente precisa ser fiel. Crente não pode ser, na linguagem popular, meia boca. Meia boca não serve para nada, né? Um pedreiro meia boca eu não chamo para trabalhar na minha casa. Quando fala que é meia boca, opa, espera lá, o que esse camarada vai aprontar, né? E tem muito crente meia boca, porque não vive um compromisso sério com Deus. Outra consideração final: a palavra descanse nos fala de um dia em que entregaremos o nosso fardo ao Senhor, né? Até lá, nós precisamos descansar na soberania de Deus. Você não pode ser um crente cansado, desiludido, desanimado. Você tem que saber que o Deus que você crê é um Deus que te dá descanso mesmo em meio às aflições, e nós precisamos viver isso, aguardando sim aquele dia quando nós estaremos para sempre com o Senhor. E o termo levante-se sugere que a morte não tem a última palavra. Nós não precisamos temer a morte, porque ela não tem a última palavra. A ressurreição é a nossa esperança. Paulo nos garante que a morte foi tragada na vitória. Ali no capítulo 15, 54 da primeira carta aos Coríntios, ele fala exatamente isso. E esse termo tragar significa engolir, suplantar. Ou seja, a ressurreição, ela venceu a morte, tanto em Cristo como
na nossa ressurreição no final dos tempos. Assim como Daniel não viveu para ver todas as profecias cumpridas, é possível que nós também não vejamos a volta de Jesus ou a restauração completa da justiça nesse mundo. É possível que nós morramos antes. Se Cristo voltar antes, não. Mas se Cristo não voltar, vamos morrer e vamos um dia levantar conforme a promessa de Daniel. E essa promessa de Deus permanece e ela é bem atual. Aguardamos o nosso descanso e a nossa herança. Que possamos, como Daniel, chegar ao fim da nossa jornada, não com todas as respostas, não com uma cronologia de tudo, mas com a confiança inabalável de que o nosso fim é apenas o começo de uma história eterna na presença de Deus. Isso é ser cristão, né? É viver a expectativa dessa vida e viver a expectativa de um mundo por vir. Paulo fala que se a nossa vida se resumisse apenas a este mundo, nós seríamos os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Então a gente está com os pés na terra, mas os nossos olhos têm que estar na eternidade. Como Abraão, a Bíblia diz que ele foi peregrino, né? Ele caminhava em busca de uma cidade celestial. Mesmo Abraão, que não tinha tanta revelação como nós temos nos dias atuais, ele tinha essa perspectiva de que ele estava sendo peregrino na terra, mas ele buscava uma terra celestial, uma terra gloriosa. É esta terra que o verdadeiro crente busca, essa terra que eu quero estar no momento em que eu partir desse mundo para a eternidade. E você que não é crente? Você espera o quê? Você que ainda não deu a sua vida para Jesus, que ainda não disse, Jesus, me salva. Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Você que ainda não fez isso, quem sabe não é o momento de você fazer agora, você entregar a sua vida para Jesus. E que você possa viver essa expectativa, assim como Daniel, de uma vida eterna, de uma vida para sempre na presença de Deus, uma vida de gozo que começa aqui e agora. Faça uma decisão a Jesus agora. Amém? O pastor Luiz vai orar. Amém, amados. Fique de pé. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Amém? Oh Deus, que bom essa mensagem, né? De renovação, de fé. Como é bom ouvir a palavra do Senhor. Daqui a pouco, não sei quanto tempo, nós seremos tirados deste lugar. Iremos para um lugar que Jesus está preparando. A mansão celestial. Glória a Deus. Oh, glória. Deus amado. Que bom passar um tempo ouvindo a sua palavra, Deus. Primeira parte do culto nós louvamos o teu nome, porque o louvor tem uma direção, é para o Senhor. Depois nós ouvimos a sua palavra, que é tão poderosa, a tua palavra que nos fortalece, que nos renova, que nos livra de tantos males, que cura. Deus amado, tudo quanto nós ouvimos nessa noite, que possamos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, colocar em prática, Deus, porque o Senhor gosta dos perseverantes, que possamos perseverar até aquele dia com alegria, com gratidão, nos santificando, lendo mais a sua palavra, indo mais à igreja, lendo mais a Bíblia, porque os dias são maus, mas nós queremos perseverar, porque a volta do Senhor Jesus está próxima. Deus amado, nós queremos, no poder do nome de Jesus, colocar em prática aquilo que nós ouvimos dessa noite, porque nós temos a promessa da vida eterna, que é o maior presente que o homem pode ter. E nós aguardamos com muita alegria, temor e fé a volta do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por tudo que aconteceu nesta noite e que possamos viver de modo que te agrade todos os dias, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, o nosso culto está chegando ao final. Eu quero fazer uma saudação a uma família lá da CIB, a Segunda Igreja Batista de Bebedouro, pastor Luizinho. Gostaria que eles ficassem de pé. Irmãos que estão aí próximos deles, né, dê um abraço,
dê um bem-vindo, né? Isso, é isso aí, vai alguém lá. Não sei se tem mais algumas pessoas nos visitando nessa noite. Se tiver e você quiser se manifestar, pode fazer isso agora. Tem alguém? Ou pelo menos não houve qualquer manifestação. Que Deus abençoe essa família, esses irmãos que nos visitam nessa noite. Leve as nossas saudações ao pastor Luiz, né? Que Deus abençoe vocês. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.